Então vamos lá. Vamos começar então fazendo o seguinte. Eu vou precisar no meu banco de dados, né, no meu projeto, de criar um modelo que vai ser responsável pelos campos dessas tabelas aqui. Então vou criar o meu primeiro modelo, que vai ser o cliente, né? E aí dentro desse modelo de entidade eu vou ter o ID, o nome, os campos dele aqui. E o que eu vou poder fazer? Eu vou poder passar informações, receber informações, que são os métodos get, set, eu vou explicar. Vou poder definir, por exemplo, o que eu quero que seja inserido no campo CPF, quantos dígitos ali vai ter, né, se o campo é requerido ou não. Então, seria a formatação e a estruturação dessa tabela. Isso é feito na classe de entidade. Eu vou, então, estar começando por ela, pela camada aqui de entidade. Nós temos 3 camadas em um projeto, né? Então, vamos lá, para a camada model.entity, botão direito adicionar, novo item ou class, né? Porque aqui a gente vai trabalhar com classe, é a única coisa que ele recebe aqui. Então, é uma biblioteca de classe. E eu vou chamar de, pode ser cliente. Essa aqui é a minha entity. Então, não vou dar nem nome, né? A entidade vou deixar só com o nome de cliente mesmo. Não vou colocar prefixo ali não. Pronto. Ele criou o meu cliente.cs. Aqui dentro da minha classe, eu vou criar primeiro os objetos. Os objetos são os campos do banco de dados. Então, por exemplo, eu vou ter lá o campo ID cliente. Ele é do tipo inteiro, né? No caso aqui, vamos verificar. Para facilitar, é melhor a gente abrir no design. Botão direito, design. Ele é um numérico que aceita até 18 caracteres. Então, um campo numérico que aceita até 18 caracteres, a gente pode tratar ele como um campo long. Tá joia? Ele aceita ali caracteres longos. Então, vou colocar aqui para ele long. Isso já foi também explicado aí, né, nos outros modos, onde a gente, então, faz o acesso aqui através de um campo. Se for texto, vai ser uma string e assim por diante. Então, nós precisamos de fazer basicamente uma entidade dessa aqui quando nós fizemos a criação das tabelas com o Entity Framework. Só que a gente criava a entidade e executava, ele já fazia ela de forma automatizada. Então, é basicamente o que nós vamos fazer aqui com as formatações, tudo aquilo. Então, aqui, né, nós temos um long com o mesmo nome aqui do campo. Tá? Já não tem necessariamente que ser o mesmo nome, mas eu sei que esse ID cliente vai ser o campo que vai dar referência a esse objeto ID cliente. Então, para que fazer nome diferente? Então, é mais fácil aí a gente colocar o mesmo nome. Eu vou ter depois uma string de nome, ok? Campo que aceita texto. Eu vou ter aqui uma string, né? Deixa eu ver quais são os campos, poxa. Endereço, telefone, CPF. O resto seria string. Talvez o CPF eu poderia colocar ele aqui diferente, mas eu até vou colocar ele como string também, porque se quiser colocar um traço, alguma coisa, ele vai aceitar. Então, private string CPF, private string endereço, sem cedilha, private string telefone. Foram os campos que eu achei necessário para o cliente. Se você quiser outros campos, você vai adicionar, acrescentar outros lá na tabela. Beleza. Tendo feito isso aqui, né, eu vou ter também depois que inserir uma informação, né, das listas. Tem isso. Porque quando eu for tratar a minha tabela de vendas, eu quero que meus clientes apareçam naquelas tabelas. Então, eu vou dar aqui um private list para que ele possa listar isso para mim, né? Mas só que aí, na verdade, não vai ter como eu fazer antes. Vou até deixar isso para depois, porque eu não tenho a tabela de venda, eu tenho a tabela, mas não tenho as entidades dela, essas informações. Então, não vou colocar isso aqui por enquanto não. Outra coisa é que eu posso ter um cliente ativo ou inativo. Então, eu vou criar aqui uma variável para o estado desse cliente. Tá? A gente vai trabalhar o estado dele, depois eu faço essa ligação com a tabela de vendas, a gente incrementa isso aí. Tendo feito isso, eu posso começar a gerar os meus métodos. Tá? Como que eu gero métodos aqui? Eu tenho as variáveis, eu posso fazer o seguinte, botão direito, aqui você vai ter opções para poder definir esses métodos. Então, nós vamos utilizar, por exemplo, algumas implementações aqui, né, de métodos de execução. Cada item do banco de dados ele tem que ter um método para enviar informações e receber informações. Nós chamamos isso de métodos get e set, que são métodos para recebimento e envio, né, para o banco de dados. Então, se eu tiver, por exemplo, numa outra camada, eu estou lá na minha aplicação e eu quero acessar o nome do cliente.
né? Para me acessar o nome do cliente, vai ser possível fazer isso, porque eu tenho um método GET que captura informações, né, daquele cliente para mim. Na próxima aula eu vou gerar esses métodos e nós vamos formatar, né, esses campos aqui, porque ainda não foram formatados.